Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 pouquíssimos, nada, né? E 10 muito, extremamente alto, como você avalia a sua escala de estresse hoje? Você sente que é uma pessoa muito estressada? Sente que não importa o que aconteça, mesmo que seja algo simples, você vai reagir de forma estressada, explosiva? Ou sente que depois da pandemia esse comportamento, inclusive, aumentou? Sente que muitas vezes não consegue colocar esse estresse para fora, como se você engolisse as situações e se sobrecarregasse e ficasse com esse estresse todo para você? Após o período de isolamento social, muitas pessoas relatam que se sentem mais estressadas, que a privação de contato social, o trabalho home office, acabou fazendo com que alguns comportamentos que já até tinham antes ficassem ainda pior, como é o caso do estresse. Então vamos falar hoje sobre como identificar causas do estresse, como aliviar de forma saudável o estresse, o que pode ser feito para melhorar, quais são as atitudes, hábitos ou comportamentos que vão te ajudar a lidar com isso. Por mais que esse pareça um assunto muito comum, você vai se surpreender com a quantidade de pessoas que lidam de forma errada ou inconsequente com o estresse, ou não lidam com o estresse da forma adequada, e você pode ser uma delas, inclusive. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para tornar a sua vida mais leve, mais saudável, com bem-estar. Uso a psicologia e o coaching para isso, para trazer tanto felicidade na vida pessoal quanto profissional. E hoje, falando sobre um tema que é muito comum. Todo mundo fala sobre isso. Está nos jornais, está nas revistas, está no Instagram, está no TikTok, está em tudo quanto é lugar. Existe até uma espécie de banalização do tema. Todo mundo acha que ser estressado é uma coisa comum no mundo de hoje, né? E pode até que seja comum, mas não é normal, tá? A gente não precisa ter uma vida estressante ou viver constantemente estressado com a desculpa de que está todo mundo assim, principalmente no pós-pandemia. Tem algumas pessoas, e o que me surpreende é a quantidade gigantesca de pessoas que nem ao menos sabem que estão com um nível exagerado de estresse. Tem algumas pessoas que falam, Sheila, um cliente meu falou isso recentemente, eu sou tão calmo, as pessoas falam comigo que eu sou tão calmo. E aí quando eu pergunto algumas questões da psicossomática, você é muito calmo, então me conta assim, como é que anda a sua alimentação, como é que anda o funcionamento do seu intestino, como é que andam os seus sintomas físicos. A pessoa fala que vive com renite, sinusite, dor de cabeça, alergia, dor no estômago, vive tomando remédio para uma série de coisas, mas não trata a causa do estresse. Aí eu pergunto como é que está no trabalho. Todo dia é submetido a uma situação extremamente estressante. Todo dia passa por um estresse elevado. Não sei se vocês sabem disso, mas principalmente nos profissionais de saúde, me assustou estudar sobre isso, não sabia. O índice de psicólogos que sofrem de burnout é quase metade, próximo inclusive de médicos, de enfermeiros. O número de médicos que cometeram suicídio por conta da pressão e estresse no trabalho aumentou exageradamente nos últimos tempos. As pessoas que têm burnout, que é o esgotamento profissional pelo alto nível de estresse, aumentou assim demais nos últimos tempos. E aí a pessoa está colocando tudo a culpa na pandemia, né, gente? Uma pandemia também não é a causa de todos os males da humanidade, embora saibamos que foi e de longe tem sido o nosso principal desafio como humanidade. A gente tem sofrido muito, tem consequências horríveis, eu não estou aqui desmistificando tudo isso, mas uma quantidade enorme de pessoas chega e fala, mas é normal, né, depois da pandemia, agora eu tenho que aceitar essa vida estressante. E não, tem que aceitar. Precisa rever, inclusive, assim, quais são as fontes do estresse no seu dia a dia. É algum problema pontual? É alguma situação pontual? Tem uma cliente minha que está extremamente estressada porque tem um problema pontual, pessoal, de saúde do pai, que está exigindo muito dela. Então a gente sabe que ela está vivenciando uma fase do estresse. Ela não tem como eliminar a causa, mas ela pode aprender a lidar de forma diferente. Ela pode desenvolver novos hábitos que vão ajudá-la a lidar com esse estresse, com essa fase de estresse. Agora tem gente que fala assim, não, meu trabalho é assim. Aí a pessoa conta do trabalho e sempre foi assim, e tá sempre assim, e não tem nenhuma perspectiva de melhora para o negócio, sabe? A pessoa já aceitou que vai ser estressada o resto da vida, vai morrer com 50 anos de ataque cardíaco.
né? Mas enfim, tem exageros à parte, eu não acredito nisso, sabe? Eu sei que todos nós podemos ser protagonistas e agentes ativos da nossa saúde mental. E sei que todo problema, tanto pessoal quanto profissional, tem potencial para nos deixar extremamente estressados. Por mais calmos, por mais tranquilos que sejamos, podemos passar por situações de estresse. Tá? Se essas situações são recorrentes, frequentes, passam de 6 meses, a pessoa vai desenvolver uma crise mais alta, ela vai ter um tratamento diversificado, ou vai estar com burnout, vai ter outro diagnóstico. Tem algumas pessoas que vão ter o estresse pós-traumático, a pessoa passou por um trauma muito forte, ela não escolheu passar por aquilo, e ela ficou com uma série de sintomas, né, que ela perdeu a qualidade de vida dela por conta daquele trauma, e ela vai ser tratada em relação a esse trauma. Tá? Todas essas situações, sejam das mais extremas a mais simples, têm tratamento. Mas aqui eu estou falando para um público diferente hoje. É aquele público que não dá a devida atenção para o estresse, aquele estresse nosso de cada dia. E vai vivendo uma vida estressante todos os dias, frequentemente, sem ao menos se dar conta de que aquilo está afetando toda a saúde. Aí ela começa a tratar a gastrite, ela começa a tratar a alergia, ela trata o problema de coração, pressão alta, ela trata as dores musculares, ela vai tratando os sintomas e vai vivendo aquela vida de constantemente tratando os sintomas e não trata a causa. Eu não estou aqui dizendo que você precisa, neste momento, largar todos os seus tratamentos médicos e ir para o psicólogo. Não é assim que funciona, tá? Se você tem, de fato, o problema e o médico diagnosticou o problema, você vai ser tratada. Que eu estou falando com aquelas pessoas que procuraram tudo quanto é tipo de médico e falam assim, não, então, seu coração tá bom, não tem nada não. Olha, o seu estômago, não, o exame tá tudo tranquilo, o seu estômago tá bom, o seu intestino também tá bom, tá? Os seus ossos, não, tá tudo bem, a densitometria, óssea, os exames deu tudo certo. E a pessoa continua sentindo aquele tanto de sintomas. Então, a pessoa já identificou que não é físico e continua sofrendo com os danados dos sintomas. E aí eu te falo, até quando você vai ficar passando por isso, tá? Se você é uma pessoa que se encaixa nisso ou conhece alguém que se encaixa nisso, você precisa então mudar o seu estilo de vida. Eu já falei aqui recentemente sobre os 6 pilares para uma vida saudável, e o estresse é um grande ofensor para esses pilares. Então a gente fala dessa saúde mental, e eu não estou dando aqui nenhuma solução mirabolante. Possivelmente tudo que eu disser aqui você já fez em algum momento da sua vida, mas eu estou falando para reforçar, tá bom? E para você praticar, porque o fato de você saber não significa que você faz. E quando a gente faz, quando a gente pratica, é que dá resultado, né? Então, assim, você vai fazer um check-up médico primeiro e eliminar, né? Sheila, como que eu vou lidar com estresse? Vai fazer o check-up médico e vai ver se está tudo bem com o seu corpo físico. Vai eliminar as causas fisiológicas do problema, né? Vai entender se os sintomas são fisiológicos ou não, tá? Você vai começar a praticar a meditação, de preferência do estilo Mindfulness, que é a meditação da respiração, da atenção plena do corpo. Uma meditação que pode ser feita em qualquer lugar, sentado ou deitado, e que eu estou sempre postando conteúdo sobre isso, em breve inclusive um curso sobre isso, tá? Você vai fazer exercício físico. O exercício físico ele libera serotonina, ele libera endorfina, que são hormônios do bem, hormônios do bem-estar, tá? Você vai ter hobbies, você vai ter horários de lazer para liberar outros hormônios aí, como a ocitocina, tá? E por que eu estou falando de hormônios? Porque o estresse libera o hormônio, que é o cortisol, em quantidade excessiva. Todos nós precisamos de uma quantidadezinha de cortisol no corpo. É o que dá pra gente esse up de ir lá e fazer as coisas, de responder numa situação de pressão, de tomar uma decisão, sabe? Mas o excesso de cortisol, ele é inflamatório e ele causa todos esses problemas fisiológicos que eu mencionei aqui. Então, quando você tem atividades que liberam os hormônios do bem, como noradrenalina, ocitocina, serotonina, ou a própria adrenalina, que são os hormônios que trazem bem-estar, felicidade, saúde, você vai trazer mais equilíbrio para esse sistema. Então, tenha um hobby, então procure fazer uma coisa que você gosta, e que não tem nada a ver com trabalho. Às vezes é um jogo, andar de bicicleta, ver uma série, ver um filme, alguma coisa que libere esse hormônio do prazer, da tranquilidade, do bem-estar, tá? Pratique exercício físico, porque é comprovado cientificamente que os exercícios físicos ajudam a reduzir o estresse.
Tem um cliente meu que falou: Sheila, eu estava a ponto de explodir. Coloquei o tênis, pus a roupa e fui correr. Corri, voltei, eu já estava leve, tomei um banho, estava ótimo. Então, para ele, correr libera estresse. Tem outra cliente minha que adora academia, acorda cedo e vai para academia, porque ela falou: não, se eu não for para academia, eu não dou conta, né? Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Então, seja uma caminhada, corrida, pular corda, o importante é você se movimentar. É você ter um exercício físico que te dá prazer. Porque aquele exercício físico também que você faz ali praguejando, não funciona. Vai causar mal no que diz respeito ao estresse. É importante que encontre algo que goste, que se movimente, né? A meditação, que é uma das melhores formas de lidar com o estresse. Gente, eu sei que é clichê, eu falo demais disso, mas meditar é uma forma de fazer muita diferença na sua vida, de tomar consciência do seu corpo, de literalmente parar para respirar, parar para pensar na vida, no seu corpo, no que está acontecendo com você. Passar um tempo com sua família, com seus amigos e se relacionar. Se tem uma coisa que tem feito falta para as pessoas é o se relacionar. A pandemia colocou todo mundo enclausurado dentro de casa, muitas pessoas com dificuldade de voltar à vida ativa. E eu não estou falando para você aglomerar aqui, tá, gente? Não é isso, mas encontre aquelas pessoas que são importantes, sabe? Que vai às vezes jogar um jogo de tabuleiro, ou que vai rir, que vai brincar, que vai fazer alguma coisa que vai te trazer esse momento de prazer e vai lidar com o estresse de forma positiva. E por último, para a gente finalizar com chave de ouro esse podcast, eu quero deixar um alerta, tá? Um alerta para as formas negativas ou tóxicas ou nocivas, o que você preferir chamar, de lidar com o estresse. Tem muita gente exagerando no álcool, se automedicando, usando drogas, tá? Como forma de relaxar. Então a pessoa ela encontrou ali um alívio, e aí eu te digo, drogas, automedicação, álcool, são maneiras extremamente nocivas de aliviar o estresse, e a conta chega, geralmente chega com um problema de saúde muito pior. Então eu espero que você consiga lidar com seu estresse de uma forma saudável e que isso faça muita diferença na sua vida. Então, não mexa com essas coisas, tá? Nada de álcool, drogas ou automedicação. Procure ajuda profissional e vai lidar com isso da forma adequada. Combinado? Compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você conseguir. Com as pessoas que vão usufruir dele, vão compartilhar, vão ter boa informação, vão mudar seus hábitos, vão refletir sobre os sintomas físicos que estão sentindo e entender que pode ser estresse, procurar ajuda, enfim. Compartilhe com o máximo de pessoas para que a gente tenha aí o máximo de pessoas beneficiadas. Combinado? Um abraço!